Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é sobrenatural. E você sabe, é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias, é real, funciona. Hoje eu estou aqui com duas pessoas mais que especiais, a Luciene e a Alessandra, mãe e filha, e é uma bênção estar com elas aqui. E hoje você vai ouvir uma história muito forte, é um momento muito especial na vida, tanto da Luciene quanto na vida da Alessandra, uma história forte. E eu já quero dizer para você que o Evangelho apaga o passado. Quando nós dizemos, eu sou um pecador miserável que pequei no passado, você fica focando no perdão, e o perdão faz parte do Evangelho, mas muitas vezes você foca também nos problemas que você passou, os problemas que te fizeram sofrer, que te magoaram. Mas o Evangelho, quando a gente relembra uma história, porque a palavra de Deus também diz para a gente relembrar, quando Jesus escreve às igrejas e Apocalipse fala, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Então, as lembranças, elas servem na época, quando a gente lembra de onde nós caímos para nos arrepender, mas anos mais tarde, para contar uma história que fez história em nossa vida. Assim foi com a Luciene e com a Alessandra. Uma história maravilhosa. Quando a Luciene ainda não conhecia o Senhor Jesus, ela tentou abortar a filha, e ela vai contar essa história, mas ela está tranquila, primeiro porque Jesus já perdoou, o passado já está pago, e nós não somos os pecadores miseráveis, ficam lembrando pecados passados, mas nós somos salvos, libertos, transformados e abençoados. Mas essa história vai servir para muitas jovens, porque a Luciane era uma jovenzinha na época, vai servir para muitas jovens que vão passar ou estão passando ou passarão, né, por problemas semelhantes e que podem, conhecendo a história dela, tomar uma atitude diferente. Porém, essa história ela é forte e ela é necessária ser contada para que você entenda que o Evangelho é sobrenatural, que Deus está sempre no controle das situações, mesmo que tomemos decisões equivocadas. E você vai se identificar com essa história, vai poder evangelizar com essa história. E essa história vai abençoar a sua vida, muitas mães, e eu estou muito feliz aqui de estar com a Luciene. A Luciene, o nome dela é Luciene, mas ela é conhecida por Leida. Não sei porquê, mas são nomes diferentes. Isso é coisa de baiano, né? Essas coisas que bota o nome e chama por outro. É mais ou menos a da Bahia, mas a Bahia é terra boa. É verdade, né, Luciene? Então a Luciene é da Bahia, mas é do céu, que é o ponto principal. A Alessandra é filha, pastora, minha filha também, filha Nora. E é uma alegria estar aqui para contar essa história. Eu quero que a Luciene então conte, começa aí como foi nessa época, quantos anos tinha, e realmente o que aconteceu, porque é forte a história. Boa noite, né? Há 26 anos atrás, eu era bem jovenzinha, né? Eu não conhecia Jesus e conheci uma pessoa e eu engravidei, né? Como eu não tinha meu pai, minha mãe, perdi muito cedo, né? Então, eu fiquei desesperada quando eu engravidei, não sabia o que fazer. E você morava onde? Eu morava na Bahia. Na Bahia, quando engravidou? É. Então quer dizer que a Alessandra nasceu quase na Bahia, né? Então É baianinha também. Aí quando eu descobri que eu estava grávida, eu morava com a minha irmã, aí eu fiquei muito triste, porque não tinha minha mãe, e o pai dela falou que ele era novo, não estava preparado ainda para ser pai e tal. Comprou remédio, aí me deu, tomei. A história se repete. Faz a criança, mas não está preparado para ser pai. Quando eu descobri que estava grávida, aí... Não estava preparado para ser pai. Aí ele comprou o remédio, né, o Citotec. Aí eu tomei. Proibido, né? Remédio super aí forte. Eu tomei escondido da minha irmã. Ninguém sabia. Citotec, então, é um remédio forte, um dos mais fortes que tem para abortar uma criança. Toma ele, aborta mesmo. E já aconteceu casos de não só abortar, mas a mãe também morrer. Aconteceu. Sim. Aí você tomou lá na Bahia mesmo? Tomei. Eu tomei
4, depois Quatro? eu tomei mais 4. Geralmente com um, aborta. Você tomou eu 4. tomei 4. Tudo lá na Bahia. Sim. 4, depois mais 4. Depois mais 4. Totalizando 8. Aí a Alessandra é um milagre, e a minha vida é um milagre, porque... Então conta como foi esse milagre aí. Você tomou e nada aconteceu? Você não passou mal? Não, passei mal, cara. Passei mal. Para ver que a minha vida é um milagre, Deus guardou a minha vida. E a da Alessandra, porque quando a pessoa toma a mulher muitas vezes vai pelo organismo, morre, entendeu? E a criança também, aborta a criança. Claro. E eu tomei 8, né? Tomei 8, eu sangrava muito, muito mesmo. E foi ponto de eu chegar até cair. Eu quietinha lá dentro do meu quarto, eu caí, depois eu saí devagarzinho, levantei, tomei leite. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 17 para 18 anos. Era uma adolescente. Morava em Salvador nessa época. Entre Rios. Entre Rios. Perto de Salvador, né? Perto de Salvador. Aí eu tomei. Aí pronto, eu não perdi a menina. Eu sangrava muito, mas não perdi ela. Fui ao hospital? Não fui ao hospital. Não. Eu não fui ao hospital. Foi um milagre, pai. É muito forte. Então aí a gente veio para aqui para São Paulo, né? Eu escolhi da minha prima, que eu estava grávida. Veio com ele? Vim com ele. O pai da criança? Chegou aqui, ele falou que não estava preparado mesmo para ser pai, que me deixou na casa da irmã dele, né? Não, na casa da minha prima. Sim. Ele me levou para casa da minha prima, quando a minha prima arrumou serviço para mim, quando ela descobriu que eu estava grávida. Ninguém aceita grávida, até a pessoa trabalhando grávida, né? Sim. Aí eu fui para casa da irmã dele, fiquei lá com ela me apoiou muito. Aí depois certo dia eu estava com a barriga foi crescendo, né? A neném foi crescendo, aí eu estava andando lá em São Bernardo, na praça lá da Marechal, e me deu uma vontade de eu entrar numa igreja. Aí eu vi uma igreja lá, aí eu andando, aí eu me deu vontade de eu entrar. Foi na igreja Deus e Amor, né? Que você me falou, né? Isso, foi na Deus e Amor. Uma tarde. Uma tarde. E essas lembranças são muito fortes, né, Luciana? Aí você entrou... E aí que eu não queria saber de crente, né? Você não era crente, mas deu vontade. Crente. E aí a Luciana vai contar que ela entrou na igreja, na tardinha. Você vai ver que Deus tem boca e fala, não é como uma imagem feita pelas mãos dos homens. E ele falou. O que aconteceu lá na igreja? Então, aí eu entrei nessa igreja, cheguei lá, fiquei quietinha, em pé lá na porta. Nem entrei, fiquei nem fora, né? Fiquei meio... Aí veio uma irmã, assim, pediu pra mim entrar, sentar, que eu tava acabando de pronto. Aí eu sentei no último banco do fundo, assim. Aí a pregação tava lá e veio uma senhora, cabelo bem branquinho. Ela veio até a mim e falou assim: você, irmã, vem até aqui. Aí eu dei um passo até ela. Aí ela chegou e falou assim: olhe, o inimigo usou a tua vida para tirar essa criança, mas Deus, não permitiu, porque é minha escolhida. Tremendo, hein? Tremendo. Aí eu fiquei ali, eu digo, oxe, como que essa mulher sabe que eu tomei esses remédios e eu sangrava tanto, não consegui perder essa menina? Mas foi Deus guardando ela. Então Deus usou, lembra bem que a gente tem enfatizado aqui, esse dom de palavra de conhecimento, conhecido mais, é mais comum ser chamado de revelação. Deus então revela-se a Luciene, através daquela irmãzinha do cabelo branco, mulher de oração, certamente, comunhão com o Senhor, que recebe esse dom de Deus e diz, porque a Luciene tomou esse remédio ainda na Bahia, veio com toda essa carga, né, de tristeza, de rejeição, e vem aqui com a vontade, mas a criança estava lá. E Deus então fala através da boca da profetisa. Então, isso que você acabou de ouvir. Deus fala, não é isso, Luciane? Falou mais alguma coisa? Algum detalhe mais? Deus falava assim, que foi muitas coisas que ele falava, mas que eu lembro ainda. Você falou que você não tinha feito ultrassom ainda, né? E aí eu tinha feito uma ultrassom, aí não dá para ver o sexo da neném. Quem era, né, pra saber. Não dava para ver o gênero. Que a gente já tem gênero
porque foi feito por Deus. Não dá para ver se era gênero feminino ou masculino. Eu falava assim, para tu saberes que eu sou Deus, é uma menina. Olha. E eu vou enviar para os 4 cantos dessa terra. Vai a pregar minha palavra e o dom que ela vai ter com criança. Olha. Desse jeito. Isso há 20... Foi, pai. Eu chego a me arrepender. Eu não esqueço. 26! Estou contando a idade da... Eu não esqueço quando ela falou. Estamos contando a idade da pastora Alessandra, 26 anos atrás. 26 anos atrás. E aí hoje detalhes, né? Hoje eu me admiro muito, porque quando eu vejo ela cuidar das crianças, o amor que ela tem pelas crianças e o carinho que as crianças têm por ela, eu falo, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Luciene, primeiro eu quero agradecer a Deus pela coragem de você ter, porque geralmente as pessoas do mundo, até mesmo da igreja, não entendem o evangelho, que perdoa. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus é Deus que perdoa. Nós não ficamos remoendo o passado, até porque a gente quer remoer o passado e fica andando, coitado de mim que eu pequei. Não, Jesus já limpou com sangue. Mas a bênção de contar é para ajudar pessoas, mocinhas como você, que às vezes vem de outra cidade, de outro estado, como foi o seu caso, que o rapaz, o namorado, no caso, que ainda não era marido, vai embora, larga lá sozinha, a pessoa fica com desespero e aí o diabo buzina no ouvido, como a irmã falou, que mata, você não vai conseguir criar, você não vai ter dinheiro para criar essa filha, esse filho, você está sozinho. Mas o interessante é que Deus fala os detalhes e o interessante é que Deus preservou ali. Olha o evangelho como é sobrenatural. 8 citotex que com a maioria das pessoas já aborta a criança. Algumas mulheres, muitos casos de morte até das próprias mães. 8 e é como se estivesse tomando água. O veneno não fez mal. Deus perdoa a Luciene. Ela vai, depois de um tempinho, quantos meses depois a Alessandra nasceu? Depois desse... Já estava perto de nascer? Já, pai. A Alessandra já estava com quase 7 meses dela, quando Deus usou essa irmã para falar com ele. Ok. E aí nasceu aqui em São Paulo, né? Nasceu. Claro, você estava aqui. Porque, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, ele lá me deu o remédio, eu tomei o remédio, e em seguida a gente vinha para São Paulo. Eu não perdia neném, então ele me trouxe para cá, né? Ok. E aí a Alessandra nasceu. A minha bênção aí. A bênção, a primogênita. Depois Deus restaurou sua vida com o casamento, tudo mais. A Alessandra nasceu. Agora eu vou pedir para a Alessandra contar. Hoje a Alessandra realmente se concretizou essa profecia, parte dela, pelo menos parte dela. Ela é pastora de crianças. Falta viajar os 4 cantos da terra. Falta viajar o mundo inteiro, mas isso vai acontecer. Tem viajado muito. A Alessandra tem um carisma, é professora de crianças, é pastora, mas passou pelas próprias dificuldades da alma por causa disso. Conta aí um pouco da sua história aí. Minha mãe sempre contou, né, todo o processo que tinha acontecido, como foi, né, pra ela. Perdão. A gente teve nesse momento de pedir perdão, de restaurar nosso relacionamento, mas desde criança, assim, algumas partes que minha mãe contou, né, eu era uma bebê muito chorona, tinha medo, né, de ficar sozinha, era muito ciumenta, não queria que chegasse perto da minha mãe, perto das minhas coisas, era extremamente apegada a tudo, né, se tirava de mim, eu sofria com aquela coisa de ter que, né, tirou de mim porque tirou de mim, então eu era bem chatinha, assim, né, chorona, tinha essa questão de querer tudo muito pra mim. Fui crescendo e aí não tinha muitos amigos, né, a gente sempre era só eu, minha mãe e meu pai, né, porque o meu irmão só nasceu, já ia fazer 5 anos, então fiquei esse tempo sozinha, então sempre já cresci com isso, que era tudo meu, era só pra mim, os meus pais eram só meus, não tinha relacionamento com outras crianças, de brincar, de interagir, fui pra escola já na época da pré-escola, então foi aí que eu fui ter contato, mas até então era assim, os meus pais, então era só meu, tudo meu, então sempre fui muito egoísta Hoje nessa você parte. acha que isso era resultado na alma, porque você foi tentado tirar a sua própria vida, né? Então você tinha que preservar tudo. Tinha que preservar tudo, eu tinha muito medo de não ter a presença da minha mãe, então quando eu fui pra escola, a minha mãe foi chorando, mas eu também, né, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Era um chicletinho.
Mas com o tempo eu fui vendo que isso eram marcas do que havia acontecido desde o ventre, porque eu me sentia muito insegura. Às vezes qualquer situação, um barulho que eu escutasse, eu já queria me esconder, já queria correr para minha mãe, porque me dava um medo, o coração, né? Aquele medo, aquela insegurança. Então, com certeza, né, eram marcas do que a gente sofreu ali juntas, desde o ventre, né, isso crescendo, e aí recebendo a palavra, né, sendo ministrada e reconhecendo as questões da rejeição, que em muitos momentos, né, eu queria ser aceita pelas outras crianças, eu queria ser bem tratada por todo mundo, assim. Então, quando acontecia alguma coisa que gerava um desconforto em mim, eu já queria chorar, já. E isso é muito claro acontecer, porque uma tentativa de aborto é uma tentativa de morte, né? Há uma rejeição profunda. E aí vem as sequelas. Aí outra pergunta, Alessandra, quando você conversou com sua mãe, já um pouco maior, talvez na segunda infância, 7 anos, 8 anos, você vai me dizer quantos anos, como foi você perdoar a sua mãe, no sentido de perdoar, se houve algum tipo de raiva antes, e seu pai também, que além de não querer você, seu pai não queria, não estou pronto para ser pai, não quis você, deixou a mãe sozinha e ainda pagou ali para matar, que é essa palavra, né? Uhum. Para tirar um bebê ali, né? Você perdoou seu pai, sua mãe? Como que é essa questão do perdão e o que mudou depois disso? Uhum. Fui crescendo, né, na igreja, glória a Deus, né, sempre tive muito esse desejo, igual minha mãe falou que sentiu o desejo de entrar na igreja, eu falei que já era eu na barriga, querendo ir pra igreja. E então sempre fui aprendendo a importância do perdão, de resolver essas questões. Então teve sim, né, um momento que a gente teve, que minha mãe sempre deixou claro a questão do meu pai, que o meu pai, né, que eu chamo de pai, que ele era um presente de Deus na minha vida, né, tudo assim, tudo ela sempre deixou claro. Eu não fui aquela surpresa de chegou do nada, eu fiquei sabendo da minha história. Não, eu fui crescendo, conhecendo tudo aos poucos, né? E chegou o momento, ouvindo a palavra, que eu entendi que eu precisava ter essa conversa de liberar o perdão. Conversei com a minha mãe, porque eu também não conseguia me relacionar com ela de contar as minhas coisas. Por exemplo, mãe, hoje eu tô triste por isso, né? Não conseguia falar. Ela, como mãe, descobria porque o filho não tá bem, né? A mãe geralmente é detetive. A mãe é detetive. Mãe descobre, só no olhar ela fala assim, olha aí, você chorou, né? Então, não conseguia chegar e falar as coisas assim. Então, eu já detectei que tem um problema, né? Então, tem que conversar. A gente conversou, liberou perdão, tudo. E, glória a Deus, fomos restaurando esse relacionamento de mãe e filha. Com relação ao meu pai, foi também, né, recebendo a palavra, entendendo a questão da paternidade, que é muito importante. Para a pessoa sabe, então, a Luciane casou, então, uma outra pessoa, claro, teve outros filhos, né? São 2 jovens lindos. Mas aí tem a questão do pai biológico. Você não teve contato, até que ano e quando foi que você teve contato e por que você precisou conversar com ele? Até quantos anos sem conhecer o pai? Tem um pai, o pai que a criou, que é o pai que é o presente de Deus e tal, mas e o pai biológico, aquele que a gerou, né? Que te abandonou desde o ventre? Como foi a conversa com ele? Bom, primeiro, depois de um tempo, né, fiquei sabendo que ele até tentou, né, assim, contato, depois de um bom tempo, né, já era maior, né, sei lá, já devia, criança grande, assim. E aí, só que nunca tive o contato, não quis conhecer, meu pai falava, você não precisa disso, minha mãe também, sei que, não, né, nunca tive falta, assim, posso falar que eu tive falta de um pai, porque o meu pai foi presente em tudo na minha vida. Porém, ouvindo a palavra, eu entendi a importância que conversar com meu pai biológico ia ter na minha vida, porque eu precisava romper algumas coisas para crescer, para amadurecer, para crescer no meu ministério. Para olhar nos olhos e perdoar, né? A questão do perdão, ela realmente liberta, ela restaura. É uma porta que quando a gente abre essa porta, o Senhor vem para restaurar, né, a nossa vida. Então, entendi, né, que eu realmente precisava conversar, falei com a minha mãe e tudo. Nessa época, meu pai biológico estava aqui, foi em 2014, estava tendo até a Copa, ia ter um jogo do Brasil. A gente estava tendo até cultos de adoração na igreja no momento do jogo.
Então, pouco antes do jogo, ele foi, né, na nossa casa. Foi, de primeiro momento, assim, pra mim foi muito estranho, né? Falei, meu Deus, tô olhando pra ele, parece comigo, assim, né? Quer dizer, eu pareço com ele. Eu olhando, assim, né, o olho gordinho, assim, olhando semelhanças. Aí eu fiquei meio assim, né, me sentindo um peixinho no aquário. Abaixou a cabeça e chorou. Foi, ele abaixou a cabeça e chorou, verdade. E fora ele, foi outros parentes dele, né, irmão, sobrinho, foram tudo. Então eu tava me sentindo um peixe no aquário mesmo, todo mundo me olhando, assim. E aí ele chegou, abaixou a cabeça, chorou, né, aí eu falei que liberava o perdão, né, pra ele, por ter abandonado a minha mãe, por ter me abandonado, por ter entregado nas mãos dela, né, a oportunidade lá de tirar a minha vida, até a vida dela, correr risco. Falei que perdoava ele no amor de Jesus, que desejava o melhor para a vida dele e que eu realmente precisava conhecê-lo para liberar perdão, porque eu precisava de coisas liberadas na minha vida, mas eu falei para ele que eu também tinha fé que Deus tinha grandes coisas para ele, que ele abrisse o coração para ser perdoado por Deus também. E aí a gente, né, teve um momento ali, eu falei que tinha que sair porque eu tinha culto, né, fui pra igreja. E aí foi isso, nesse momento assim, olhei nos olhos e pude liberar perdão, vi ele chorar, tudo. A gente conversou mais algumas vezes, só que não manteve esse contato de estar sempre presente, mas acompanho, sei como ele tá lá na Bahia. Amém. O Evangelho é maravilhoso demais, especialmente quando se trata dessa questão do perdão, porque o perdão, Luciene e Alessandra, ele limpa tudo, limpa a nossa vida. Minha pergunta para a Luciene, nessa fase toda, você começou a sua história falando um pouco, exatamente perdeu muito nova a sua mãe, seu pai, né? Seus pais muito novos, então certamente ficar ali sendo criado com irmãos, né? Irmãos mais velhos, e não é a mesma coisa, né? Não substitui um pai e uma mãe. Então, sem ainda conhecer o Senhor Jesus, então a pessoa se entrega à ilusão de um amor que ainda não é tão verdadeiro, ou seja, não é verdadeiro. E a minha pergunta é, você também conseguiu perdoar o namorado que a abandonou, perdoou, e esse histórico aí de ser abandonado é muito triste, né? Quando a gente é abandonado, uma moça é abandonada. Isaías 54, Deus faz uma analogia entre a sua igreja e uma esposa abandonada. E Deus fala assim, ó, você não vai mais ficar como mulher envergonhada, que foi abandonada. Eu serei o teu marido. Então, você teve algumas sensações quando estava sozinha, mesmo sendo abandonada, mesmo estando triste, que Deus estava cuidando de você? Então, essa é a pergunta. E como foi essa questão do perdão? A questão do perdão. Eu perdoei ele, sim. Eu perdoei ele. E eu me sinto, quando eu estava triste, eu sentia algo dentro de mim que Deus estava cuidando de mim. Amém. É tanto que eu passava por muitos obstáculos, né? Aqui em São Paulo. Eu não tinha contato com a minha família, só eu e ela mesmo. E uma das irmãs dele que eu fiquei aí, mas ela também era da Bahia, ela veio de lá para cá, mas sim, não conhecia nada aqui. Mas Deus colocou pessoas na minha vida para me ajudar mesmo, entendeu? Aí eu me sentia segura, porque a partir daquele momento, quando eu entrei na igreja, eu saí dali mudada, a minha mente, eu saí renovada, porque a oração que eu recebi, que aquela senhora fez por mim, por ela, pegou na minha barriga e sacudia, assim, orava, entendeu? E eu saí dali outra pessoa. E através daquele momento, quando eu entrei naquela igreja que eu saí dali, eu saí mudada, então eu comecei a frequentar as igrejas. Eu ia para a igreja direto, aí ganhei ela, comecei a frequentar a igreja, aí aceitei Jesus, entendeu? Aí ele quis se aproximar dela, eu falei, não era o momento ainda para ele ver a minha filha, que eu ainda estava magoada, entendeu? Eu ainda estava magoada. Aí eu falei assim, eu falei para ele que ele só ia ter contato com ela quando ela tivesse entendesse tudo o que aconteceu. E foi isso mesmo. Quando ela foi crescendo, aí eu falei para ela. Eu conversei com ela, né? Eu falei com o meu esposo, o pai dela, falei que eu ia passar para ela tudo o que estava acontecendo. Que ele era pai, mas não era o pai biológico dela.
Aí ele aceitou, eu fui, conversei com ele, lá o pai biológico dela, ele queria conhecer ela. Aí quando ela fez 15 anos, eu liberei o perdão para ele e liberei ela para conhecer ele. Amém. Amém. E o perdão de Deus, a irmã que usou a palavra de conhecimento disse, ó, o inimigo te usou para tirar a vida dessa criança, mas ela é minha e tal. Então o inimigo te usou. Você é uma repreensão, como se fosse um pai repreendendo um filho, né? Então, porque tem a sua parte da culpa naquele momento. Você já se sente totalmente perdoada pelo Senhor? Eu sim. Limpa. Sim, porque... Por isso está contando a história hoje, né? O próprio Deus falou para mim que o meu passado, ele já tinha apagado o meu passado. Amém. A lembrança hoje do passado é exatamente para mostrar que o Evangelho apaga o passado e faz da gente uma vida nova. Verdade. Amém. Essa história, como eu disse, é muito forte. Ela fala sobre aborto. Esse é um assunto muito importante, muito especial. As crianças são a menina do coração de Deus. Deus ama criança, ama filhos. É tão forte esse amor de Deus pelas crianças que tinha um país, uma capital, né, de um império antigo, o império da Assíria, a capital era Nínive, que o pessoal era pecador demais, o pessoal andava muito longe de Deus, matava muita gente, era um pessoal muito mau, de uma índole muito ruim. Deus mandou o profeta Jonas pregar lá naquela cidade, dizer, ó, dentro de 3 dias, se vocês não se arrependerem, Nínive eu vou acabar com essa cidade. E o povo se arrependeu. A Bíblia diz que o rei colocou até os animais para jejuarem em arrependimento. E Jonas ficou bravo, porque Jonas queria que todo mundo morresse. Geralmente a gente quer que o povo morra, não, fez alguma coisa errada, quer que todo mundo morra. E Deus falou assim para Jonas, ô Jonas, você não... Tem 120 mil nessa cidade, porque tinha uma árvore, uma boboreira que fazia sombra, e Deus fez a boboreira murchar, e o sol caiu na cabeça dele, ele ficou bravo. E Deus falou, você está preocupado com uma árvore, uma boboreira que você nem fez nascer, nada? Em Nínive tem 120 mil que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, ou seja, 120 mil crianças. Como eu não teria compaixão desse povo? Então, é muito importante a gente resgatar essas crianças. E Deus falou lá na palavra do conhecimento que tinha um plano para aquela criança que estava no seu ventre. Aquela criança que, pelas razões da tristeza, do abandono, da rejeição e da falta de conhecer Jesus, você queria tirar, mas ele disse, não, eu não quero que tire, porque ela é minha, né? E Deus então tem esse plano, né, revelado de amor pelas crianças. Aí você pode perguntar, mas e por que então ele deixa as outras tirarem outras? Será que as outras não eram especiais? Aí eu te respondo, não, todos nós somos especiais, mas a resposta é muito clara. Deus realmente deu um livre arbítrio para as pessoas, infelizmente, decidirem até por destruírem suas próprias vidas. O pecador precisa entender que o Evangelho é um presente de salvação para todos eles. Qualquer pecador, qualquer pecador que estiver me ouvindo, não importa o pecado, Deus tem um presente para a sua vida, é o sangue do seu filho, mas precisa de querer. Naquele momento, Deus já sabia que a Luciene, antes mesmo de conhecer Jesus, é o que a palavra de Deus diz, Pedro fala que Deus tem uma presciência, ele conhece todas as coisas, sabia o temor dela, mesmo sem ela saber. Tanto é que ela entrou numa igreja. Estava muito triste. Estava muito triste e entrou numa igreja. Podia entrar num bar para beber e entrou numa igreja. Então isso já mostrava um temor. Então existe essa questão da decisão, do livre-arbítrio. E Deus tem realmente, nós vamos entender isso, que Deus na sua palavra tem pessoas escolhidas para ministérios específicos, para coisas grandes, exatamente como a Alessandra hoje tem. Então essa história é uma história muito linda, porque é uma história que muitas moças vão se identificar, vão impactar vidas, você vai ser muito usada para impactar vidas pela sua coragem de compartilhar, de saber que Deus a perdoou e a amou. E essa história é bonita para que as pessoas possam dizer, não, eu preciso, por mais difícil que esteja, estou sozinha, estou abandonada, ninguém me quer, eu estou com um barrigão, estou num lugar estranho, não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho nada, Senhor, eu vou matar essa criança. Não, por mais difícil que seja, Deus tem um plano. E eu termino essa entrevista, a Alessandra hoje é pastora, como vocês sabem, que com um outro ponto, além de perdoar, o que Deus quer, além de a gente perdoar, além de Deus te perdoar, Luciene, Ele quer te abençoar. Ele não só perdoa, porque tem gente que perdoa, mas não abençoa.
Então, além de perdoar, do mesmo jeito que Deus faz com a gente deve fazer com as pessoas. Se eu quero abençoar o meu pai que me abandonou e que quis tirar a minha vida na época, ele não conhecia Deus também, né? Então, eu fico aqui a dica para, além de perdoar, sempre abençoar. A Bíblia diz, abençoai os que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem, né? Então, o perdão tem um outro ingrediente, que é esse desejo de bênção. Então, eu desejo que as bênçãos do Senhor venham sobre você. Luciane, conhecida por Leda, e quer falar, pode ficar à vontade aí. Tem mais coisa aí. Quando ele me deu um remédio, né, para mim tomar, ele me deu e falou assim, e ainda me explicou tudo como era para tomar, né? Você toma de manhã em jejum, sem comer nada, você toma. Só que no meu coração, eu estava triste, eu falava, dentro do meu coração eu não queria tomar. E era um adolescente, né? 17 anos. Aí eu falava, não sei se toma ou não toma. Eu ficava meio pensando, né? Aí eu falava assim, eu acho que eu não vou tomar não. Aí chegou uma hora que eu fui e falei, vou tomar. Aí tomei. Mas era aquele sim, toma ou não toma? Toma aquela ou não luta, toma? né? Aquela luta, toma ou não toma? Aquela luta interior. E o coração ardia muito. Aí eu falei, meu Deus, aquela tristeza vinha, tá? Então eu acho que já era, eu tenho certeza que já era Deus já trabalhando ali no meu coração, né? Porque Ele sabia que eu não queria fazer aquilo, eu estava tomando aquilo forçado, porque Ele falou assim que Ele não ia assumir. Tome, porque eu não vou assumir. Ou seja, aí vem o medo, não ter dinheiro, viver sozinha, o que as pessoas vão falar. Aí foi onde falou... Aí como é que eu vou criar essa menina? Eu creio. Né? Aí eu creio que Deus falou assim, você vai tomar, mas eu vou guardar você e ela. Glória a Deus. E é interessante falar sobre isso, porque minha mãe falou, né, que por muito tempo, quando ela se lembrava, isso machucava muito. Sim, filha, é verdade. Eu estava carregando aqui, eu olhava para ela, eu tinha tanto cuidado com ela, que eu falava, meu Deus, a minha filha nasceu, então eu tinha muito cuidado, aquele carinho com a Alessandra. Tanto que até hoje, ela tem a vida dela, é casada, mas eu amo os meus filhos, todos os meus filhos. Mas a Alessandra, eu tenho um carinho muito por ela. Muito. E aí, desde a infância, então, você... eu vivia com aquele passado ano dentro. Vinha culpa ainda? Sim. Vinha culpa. Olhava para ela e falei, meu Deus, ela dormia. Por que eu fiz isso? Eu tentei para minha filha. Aí eu falava assim, não era pela Alessandra estar aqui. E ela lá dormindo, e ela sempre com aquele carinho, aquele apegadinho comigo. Aí quando eu aceitei Jesus, aí eu carregava aquilo ainda dentro de mim. Deus veio até a mim. Só um minutinho. Isso que a Luciane falou é muito importante. Ela disse, aceitou Jesus, mas ainda carregava a culpa. É isso que a gente começou na entrevista dizendo. Quando você realmente aceita Jesus, a Bíblia diz, Luciane, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu não sou um pecador miserável carregando uma culpa, não. Eu pequei, mas eu sou lavado, remido. Mas isso é interessante, isso que aconteceu com você. Até a gente conhecer isso, tem muita gente que até vive em tristezas, né? E aconteceram algumas coisas nessa criação, acidentes, alguma coisa assim ou não? Não, assim, aí quando eu vivia assim, me sentindo com esse zelo demais. Esse zelo demais, e olhava para ela, aí eu comecei a me sentir culpada. Aí Deus usou uma pessoa e veio até a mim que nem imaginava o que tinha acontecido comigo. A partir desse momento, que quando Deus fala, Ele cumpre. Claro. Ele falou comigo, liberta, né? Ele falou comigo, filha, eu apago o teu passado eu apago hoje. Eu apago o teu passado, não viva do teu passado, porque eu te perdoei. Então, daquele dia que Deus falou comigo isso, arrancou. Hoje eu choro porque eu sei como é bom servir a Deus, o cuidado que Deus tem comigo, pela Alessandra, pela minha família, e ser perdoado. Porque a partir do momento que Deus usa aquela pessoa que não sabia de nada da minha vida... Olha que Davi fala em um dos salmos, bem-aventurado, feliz, né? Aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, bem-aventurado, feliz é aquele, você foi essa pessoa feliz, né? E por isso que a gente precisa aprender também a perdoar os outros, como Deus nos perdoa, né? Por isso a oração diz, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, né?
se nós perdoarmos do mesmo jeito de Deus. É tremendo, né? É lindo Verdade. isso. Então essa história, Sim. Leda e Alessandra, vai servir para abençoar muitas pessoas. Amém. E para você saber, aborto realmente não é de Deus, não, é assassinato, desde a concepção. A criança não tem como se defender ali, mas Deus defendeu a Alessandra porque tinha um plano ali, especial ali, para uma escolha, para hoje trabalhar também com crianças, né? E Deus usou o temor da Luciane, mesmo sem conhecer a verdade ali, porque ela podia ter entrado num bar, né, para afogar as mágoas. Estou triste, vou entrar no bar, entrou na igreja. Graças a Deus. E aí Deus falou, quando a gente vai, Deus fala, não é isso? É verdade. Glória a Deus pela igreja ali. Glória a Deus. Aquela irmã abençoada. E é legal falar, né, assim, que teve todo esse momento, né, das lutas ali até o nascimento, né? Depois também foi muito difícil, né, porque o diabo não conseguiu de um jeito, ele queria tentar de outro. Né? Isso que ele faz. Eu nasci, minha mãe foi embora, né? Foi um parto muito difícil, foi forceps, né? Teve que colocar o forceps e tal lá. Aí minha mãe foi embora, muito machucada, cheia de pontos, sozinha. Eu tive que ficar no hospital porque eu não sabia respirar sozinha. Eu acho que foi sequela do remédio. Sim, certamente. Aí minha mãe todos os dias, né? Mesmo Ficou de muito tempo no ponto. hospital? Ela ficou uns 4 dias. 4 dias. Aí minha mãe pegava um ônibus em São Bernardo, eu tinha que ir lá pro Hospital São Bernardo, subia lá daí. Teve até um dia que o motorista carregou ela no colo, porque ela não conseguia descer do ônibus. Deus ainda já tinha comigo. A Alessandra é super dotada, lembra de tudo isso, brincadeira. Minha mãe que me conta. Eu lembro de muita coisa, né? Muita Você fica se imaginando, né? eu fico imaginando. Quando ela falava, ela falou, o motorista mudava a rota, né? Porque o ônibus ficava tipo, embaixo, ele ia até a porta do hospital. Deus manda até um anjo motorista, tá vendo? Motorista anjo motorista. É incrível, assim. Muito verdade de Deus, né? Eu tentava subir e não conseguia. Deitava com a perna lá e não conseguia. Aí ele, o que você tem que... Senhora, o que está acontecendo que você não consegue? Eu digo, é que a minha filha tá... Eu saí da maternidade e a minha filha ficou internada e eu estou indo para lá amamentar ela. Aí ele, você está sozinha? Eu digo, eu não conheço ninguém aqui, eu sou sozinha, eu moro sozinha, só eu e ela. Aí ele puxou o freio de mão lá do ônibus e desceu e me ajudou. Olha que tremendo. Chegou lá no hospital, me tirou e me colocou. Esse é o evangelho que eu creio, o evangelho de detalhes. Deus manda detalhes até isso. Detalhes. É muita história. Amém. Tem que ser 3 horas de... 3 horas de entrevista. O evangelho é sobrenatural, 3 horas de especial. Nós queremos, já que estamos em 3, queremos fazer 3 orações. A Luciene, eu queria que você, a Leda, né, todo mundo conhece por Leda, tá? Mas eu chamo de Luciene. Eu faço questão de chamar a pessoa. Quando a pessoa não gosta de um apelido, eu chamo pelo apelido. Quando ela não gosta, ela tem um nome assim, que, meu nome é tal. Aí ela não gosta, mas eu não gosto desse nome, eu gosto do outro nome. Aí eu chamo pelo que ela não gosta. Até ela gostar, é só um jeito meu, até a pessoa gostar. Então, mas a Luciene gosta do nome do Luciene também, é só o costume de chamar de Leda, né? A Ledinha. Então eu queria que a Luciene, a Leda, orasse pelas mães, pelas jovens, né? A gente não entrou nesse assunto aqui, o sexo sem o casamento não tem proteção, não tem o Senhor ali, que eram os jovens. Então as jovens aí as meninas vão lá, se entregam ao rapaz, depois ficam grávidas, os rapazes vão embora, e aí agora o resultado é esse? É abortar? Não. Você deve buscar o Senhor, que Deus vai cuidar de você, como cuidou da Luciene. Eu queria que a Luciene orasse por mães, né, orasse por jovenzinhas, para que se entregue ao Senhor e Deus vai abençoar. Então, orar só pelas mães. A Alessandra orasse pelos filhos, pelas crianças que estão nos ventres das mães. Se tem alguma mãe, essa oração, alguém que está assistindo, alguém que vai assistir daqui 1 ano, 2, vai ser abençoada por essa oração. Amém. E eu quero orar para que a igreja do Senhor pregue o evangelho certo. O evangelho do perdão, o evangelho do amor, da restauração, o evangelho que abençoa, que prega o perdão e a bênção também. Amém? Então vamos terminar com a oração. Pode olhar ali para a câmera ali, Luciene, ali, aquela ali, e ora aí por essas mães que estarão ouvindo essa resposta do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, entre na tua presença aqui nesse momento, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha visitar, meu Deus, essas jovens, as mães, que passou pelo mesmo problema que eu passei. Se tiver alguém aí grávida, se estiver tentando fazer o que eu fiz no passado, Senhor,
que o Senhor vai visitar ela de uma maneira especial, Amém. dando livramento para ela, para o bebê. E o Senhor cuide dessas mães, que ela se achegue até a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha poder de alcançar com as Tuas mãos poderosas, assim como o Senhor me alcançou, me colocou naquela igreja, ali com a minha filhinha no meu ventre. E o Senhor usou aquela irmã de uma maneira especial, Pai, para cuidar de mim, da minha filha. Que o Senhor visite neste momento essas mães que estão passando por esse mesmo problema. Que o Senhor vá de encontro e vá salvando essa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero orar pelos filhos. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero orar por cada filho, Senhor, desde o ventre aos nascidos. Senhor, eu quero orar agora, Pai, nesse momento, pedindo o toque do Senhor, Pai, sobre cada criança que esteja no ventre de suas mães, que o Teu sangue, Jesus, esteja cobrindo, Pai, essas crianças, livrando, Senhor, de todo mal, de toda seta de Satanás, de toda intento de Satanás de matar essas crianças, Pai, porque nós sabemos, Senhor, entendemos a importância que é o nascer, que é a vida, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, nesse momento, coloca, Senhor, os Teus anjos, Pai, que filhos do Senhor sejam levantados para serem usados ali, para falarem uma palavra específica para essas mães, para liberarem uma palavra sobre essas crianças em seus ventres, Pai. Eu oro, Pai, pelos filhos que já estão nascidos, Pai, que o Senhor use pessoas ali para alcançar essas crianças, que elas sejam alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu amor, Pai, que elas se sintam acolhidas pelo Senhor, que não se sintam rejeitadas, Pai, que essas crianças, que esses filhos se sintam especiais e amados pelo Senhor, Pai, que eles entendam o propósito, Senhor, que há na vida deles, de serem bênçãos, de serem instrumentos do Senhor para crescer o reino do Senhor, Pai, que essas crianças, Pai, que talvez se encontrem em lares sem estruturas familiares, com a presença de um pai e uma mãe, Pai, que nessas crianças não faltem a Tua presença, não falte o Teu amor, Pai, no coração dessas crianças, que elas sejam alcançadas, sejam cobertas pelo Teu sangue, e que Satanás não possa roubar a inocência dessas crianças, que Satanás não possa atingir a alma dessas crianças ao ponto dessas crianças se sentirem tão rejeitadas, Pai, mas que elas se sintam acolhidas, abraçadas e protegidas pelo Senhor. Eu profetizo salvação, eu profetizo libertação e eu profetizo filhos do Senhor sendo usados para alcançarem estes pequeninos em todos os lugares do mundo. Amém. Que as pessoas que estejam neste momento assistindo, ouvindo essa oração, sinta o toque de fogo, de poder do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido e amado Pai, muito obrigado porque nós fazemos parte da família da fé. Nós cremos no Seu Evangelho, o Evangelho que transforma, o Evangelho que perdoa, o Evangelho que abençoa, o Evangelho que liberta. Senhor, eu quero orar pela igreja do Senhor espalhada pelo mundo, para que pregue o Evangelho correto, o Evangelho do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Senhor, se alguém estiver nos assistindo e está com sentimentos de culpa, alguma mulher porque praticou o aborto é um assassinato, porque fez isso, ou porque tentou, como a tua filha Luciane sentia quando via a sua filha, se sentia com remorso, com culpa e tristeza porque via a sua filha. Senhor, se alguma jovem, alguma moça está nessa situação, alguma mulher já de idade, mas lembra de um passado obscuro, Senhor, este pecado ou outro pecado, seja de droga, seja de mentira, seja de roubo, Senhor, qualquer pecado, não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada nesta terra que o Senhor não possa derrotar em termos de ação de Satanás. O Senhor pode. Que os pecadores saibam, Senhor, que o Senhor tem um presente para eles. Qualquer um que seja o pecador, só teve para a Luciene, para a Alessandra, mas só teria para qualquer mulher que entrasse numa igreja, que tentasse ali, mas que tinha um temor, como a Luciane, mesmo sem conhecer a tua palavra, já tinha um respeito e um temor pelo Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que os pecadores se arrependam, que os pecadores sintam o temor do Senhor, de que a igreja do Senhor pregue o evangelho não de um miserável pecador que fica anos e anos com remorso, porque pecou, porque depois vai ter que aqui se faz, aqui se paga. Não é isso, Senhor, não é verdade. Jesus pagou com o seu sangue
Até a última gota de sangue ele derramou para nos limpar dos pecados e nos fazer novas criaturas. A Luciene é nova criatura. A Alessandra é nova criatura. São aqueles que aceitaram o Senhor. Não vivem mais no pecado, porque são perdoados, liberados, libertados e abençoados. Eu oro assim pelos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém. Alessandra. Deus é bom. Deus abençoe.